Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês uma maneira diferente de fazer a vetorização de uma foto, para você criar uma ilustração, por exemplo. É sempre legal lembrar que a ilustração dentro do... Para a gente fazer esse procedimento, é o único dos procedimentos que eu aconselho a vocês trabalharem com as camadas. Lembrando que uma camada vai ficar com a foto e a outra camada vai ser feita para conter o desenho. Illustrator. A camada fica aqui na lateral. Se ela não estiver acessível, você vem em janela e seleciona camadas, que vai aparecer a caixinha dela aí do lado. Beleza, nessa primeira camada eu vou trazer a foto. Eu salvei essa imagem aqui, ó. Que são bailarinos, tá? Eu vou fazer um truque aqui bem interessante para vocês entenderem o que a gente vai fazer. Eu vou trazer essa foto aqui para dentro do Illustrator. Vou ajustar ela aqui ao tamanho da minha página, tá? Vou diminuir um pouco, colocar ela no centro. Eu não preciso preocupar ainda com localização dela exata. Primeira coisa agora que eu vou fazer é diminuir um pouco a opacidade dessa imagem. Ela vai ficar um pouco transparente para ela ficar mais fácil da gente desenhar. Para fazer isso, você clica na imagem e vem aqui na camada, na ferramenta gradiente, no ícone gradiente. Aqui do lado vai ter transparência. Se nada disso estiver aqui, a maneira de acessar é vir em janela e vir no ícone, no menu transparência, que vai abrir essa caixinha de diálogo. Com a imagem selecionada, você vem aqui em opacidade, coloca menor, tipo 36%. Tá vendo que eu consigo ver o desenho, a forma dele um pouco melhor, assim? Mas a utilidade dele mesmo é porque a linha que eu estiver desenhando, ela fica mais forte que o fundo do desenho. E isso facilita muito a minha vetorização. Próximo passo é voltar aqui na camada e do lado do olhinho aqui, se eu clicar, eu deixo essa camada travada. Eu não consigo fazer nada. Isso é uma maneira de eu não deslocar o desenho de lugar. E na hora que eu estiver fazendo esse trabalho de vetorização, é essencial que ele fique registrado no mesmo lugar. Feito isso, camada 1, foto com transparência, travei essa camada, eu vou criar uma nova camada e essa camada que eu vou desenhar em si, tá? Agora, a ferramenta que eu quero ensinar para vocês é a ferramenta caneta, que é essa ferramenta aqui, ó. A tecla P do teclado vai direto para ela. Como essa ferramenta funciona? Eu ainda não vou desenhar nada de concreto aqui, só uma forma solta, tá? Se eu for clicando, ela vai criando pontos e eu consigo criar um objeto com essa forma, com os pontos que eu cliquei. É um ponto seco, é só um ponto, aí eu fui e cliquei outro. Tipo, eu criei um retângulo irregular, tá? Essa mesma ferramenta faz com que, eu vou colocar aqui um objeto de contorno escuro e preenchimento vazio, tá? Para facilitar a nossa vida aqui. Se eu continuar com essa ferramenta, ó, eu consigo ir criando pontos a mais. Ou eliminando pontos, se eu clicar de novo com a ferramenta caneta em cima de pontos já criados. Então, com essa ideia, dessa forma, então eu posso fazer qualquer forma que eu quiser. Aí a vetorização ela fica um pouco mais livre e não fica presa às formas geométricas que eu ensinei para vocês. Beleza. Eu gosto de ensinar sempre essa ferramenta, inicialmente, quase igual àquela ideia de liga os pontos, sabe? Que desenho de liga os pontos dos livrinhos, que a gente vai ligando os pontos e você consegue uma forma depois desses pontos ligados. A ideia é mais ou menos essa. O truque é o seguinte, já que eu estou com formas quase idênticas, eu vou concentrar em uma primeiro, tá? E a outra vai ser a repetição dessa que eu escolher. Vou selecionar uma aqui que tem
uma forma legal, essa daqui, tá? Primeiro, eu vou ensinar algumas formas de trabalhar com a ferramenta, duas formas de trabalhar com a ferramenta caneta. A primeira é a gente fazendo um clique só e meio que contornando o objeto que eu quero desenhar. Isso tudo em formas retas, primeiro, tá? A gente fez isso. Vocês lembram da ponto de ancoragem? A ferramenta que abre esses pontos? Que está aqui, junto com a ferramenta caneta, a última aqui é a ponto de ancoragem. Então, se eu com essa ferramenta agora clicar nesse pontozinho que está em uma quina, clicar e arrastar, eu vou fazer ele curva. E a mesma coisa vai acontecer aqui. E a mesma coisa vai acontecer aqui. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Tá? Muitas vezes eu não consigo a forma ideal que eu quero só fazendo isso. Aí eu tenho que trocar de ferramenta, vir na ferramenta seleção direta, de forma que eu consiga mexer nos ângulos dessas curvas que eu defini. Essas linhas aqui, ó. Trazer isso para cá, trazer isso para cá. Aqui eu vou trazer para cá. E aqui para cá, por exemplo. Beleza? Agora eu usei aquela ferramenta para ajustar essas curvas que eu fiz. Ah, aqui, na verdade, tem um monte de babadinho e tal. Como é que eu posso fazer ele? Lembrem que eu consigo criar com a ferramenta caneta pontos a mais. Se eu fizer isso num desenho que já é curva, você vai ver que na hora que eu criar o ponto, ele já vem com essas linhazinhas, essas setinhas indicando que eu posso controlar essa curva. Se eu voltar aqui na ferramenta de seleção direta, eu consigo fazer essa curva fazer isso aqui. E se eu criar mais um ponto aqui, ó, eu consigo fazer com que essa curva também tenha uma informação assim. Olha o que eu estou fazendo, babadinho lá já, ó. Aqui eu preciso de mais pontos, vou criar aqui. Aí eu venho na ferramenta de seleção direta e venho direto na curva aqui, ó. E tento fazer, cria um ponto aqui. Ah, eu consigo mexer num ponto indeterminado, trocar ele de lugar? Consegue. Se eu colocar, trocar não, mexer só num ponto, né? Na ferramenta de seleção direta. Ao invés de eu ir nas setas aqui que estão nesse ponto, eu venho aqui na posição dele, ó. E melhora essa história. Vou criar outra aqui, vou subir. Não preciso fazer idêntico, né? Tá? É uma referência só, eu vou fazer um desenho um pouco mais simplificado, mas quem quiser fazer perfeito e demorado também tem essa modalidade, tá? Que a gente pode fazer bem detalhadinho. Beleza, fiz lá o corpinho da modelo, usando a caneta. Agora eu vou ensinar outra maneira de trabalhar com a caneta. A primeira maneira eu criei tudo reto e depois vim com ponto de ancoragem para criar as curvas, né? Ah, e uma dica importante, tá? Que eu não posso esquecer de falar com vocês. Tá vendo que esse ponto aqui, ó, ele ainda tá reto? A curva tá nessa ponta e nesse daqui, ó. Se eu quiser fazer uma curva aqui, ó, por exemplo, vem num ponto de ancoragem e abro aqui, certo? Ó, melhorei esse lado. Só que essa daqui, eu quero que ela dentre. Aí é uma coisa que eu já mostrei para vocês na última vetorização que a gente fez. Se eu vir nessa ferramenta, eu consigo mexer no ponto, só que mexe os dois ao mesmo tempo, eles estão conectados. Se eu continuar no ponto de ancoragem e a partir dele mexer aqui, ele quebra isso. Tá vendo? Mas eu não posso clicar aqui de novo, que desfaz. Depois que eu fiz isso, eu posso vir aqui agora nessa para livremente mexer, até mesmo o posicionamento aqui do ponto, para melhorar o meu desenho. Melhorar a minha forma. E galera, essa ferramenta, ela é muito obediente. Essa ferramenta, essas formas são muito obedientes. Eu consigo fazer assim,
exatamente o que eu quero. Eu tenho que dar um zoom, entendeu? Ó, eu estou fazendo um culotezinho aqui de leve. Para não ficar assim tão artificial. Tá vendo? E essa forma... E a outra coisa legal da prancheta é que eu consigo tirar o olhinho aqui e ver só a forma que eu estou fazendo. Ó. E aí eu abandono a foto e vejo se o desenho está legal, no caso, está satisfatório. E outra coisa que eu posso fazer é inverter a cor aqui, ó, e ver a forma chapada. Mas, voltar aqui, do jeito que está. Agora eu vou fazer a perna, tá? A perna do jeito mais difícil de trabalhar com a caneta, mas funciona, para quem tiver tempo e habilidade para treinar isso, que é a seguinte: ao invés de eu criar os pontos retos e depois fazer a curva, eu já vou com a caneta fazendo a curva. Como eu faço isso? Eu vou fazer a vetorização de uma perna isolada e depois da outra, tá? Vou fazer 2 objetos para construir essa perna. Venho na ferramenta caneta. Eu posso começar aqui, ó, por dentro desse objeto, porque depois eu posso colocar um preenchimento de forma que tampe esse elemento que entrou, mas isso é a fase de acabamento. Não se preocupem em repetir essa forma de novo nessa perna. Essa forma aqui, ó. Eu tenho que fazer a perna, tipo, oculta lá dentro. Eu já estou criando aqui sem explicar, tá? Mas eu vou explicar agora, ó. Como é que eu faço isso que eu acabei de fazer? Na hora que eu clicar o primeiro ponto, beleza, eu só dou um clique. No segundo, eu clico, seguro e arrasto. Neste arrastar, eu já defino a curva que está entre esses 2 pontos. E no próximo, eu nem preciso fazer esse criar, clicar, segurar e arrastar. Porque tá vendo a curva que vai nascer a partir dele? Ele já está indicando. Mas eu posso clicar, segurar e arrastar para melhorar essa curva. Ó. E aqui de novo, clico, seguro e arrasto. Clico, seguro e arrasto. Posso dar um zoom para fazer isso. Gente, isso está aparecendo fácil aqui, tá? Mas não, exige um pouquinho de trabalho. Eu prefiro que vocês que estão descobrindo trabalhem da primeira maneira e depois, para ter um resultado legal, e depois vai treinando isso. Clico, seguro e arrasto. Clico, seguro e arrasto. Clico, seguro e arrasto. E aqui eu posso terminar reto, porque vai ficar escondido atrás da saia aqui. Vamos tirar a foto para ver o resultado? Ó. Tá estranho, né? Que a posição é estranha, mas eu acho que tá ficando certo, assim, a forma. E agora eu vou fazer a outra perna. A outra perna eu posso fazer da mesma forma que eu ocultei esta forma atrás da saia, eu vou ocultar essa perna atrás da outra perna. Então eu posso fazer ela inteira aqui, ó. Eu só vou ajustar aqui, ó. Pum. Beleza? Fiz as duas, tá? Eu vou fazer uma extra aqui, apesar que eu não vou usar, mas vou repetir o procedimento inicial que eu mostrei para vocês. Primeira coisa, eu vou criar só os pontos reto, de forma reta, assim, ó. Por mais que seja estranho, tá vendo que eu não tive que vir aqui, ó, para fazer isso? Porque eu já sei que eu posso fazer isso aqui com uma curva só. Então, inicialmente, fica meio tosco, assim, meio poligonal, essa forma de trabalhar com a linha reta primeiro, mas eu tenho que ter em cabeça a seguinte regra: quanto menos pontos minha forma tem, mais fácil é eu editar ela, eu dar cara nela. Então, com esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu fiz uma forma bem complexa. Vou fazer uma forma bem complexa. Agora vem no ponto de ancoragem, fazendo esse acabamento aqui, ó. E o seguinte, eu puxei o ponto, tá dando um nó, tá vendo? Até errado. Testa os lados que você tem que fazer um movimento para ter a forma. Por exemplo, se eu estiver fazendo assim, tá errado. Eu tenho que inverter isso, trazer essa linha para cima para conseguir fazer esse calcanhar. Ó. Então,
Se a forma que eu estou desenhando está saindo errado, eu tenho que ter paciência de ir mexendo até encontrar melhor resultado para aquela forma, tá vendo? Às vezes eu começo errado, mas é só eu corrigir. Ó, algo assim. Ah, eu tenho que trazer esse ponto. Eu venho aqui na ferramenta Seleção Direta, a tecla A, só para trazer esse ponto um pouquinho para cima. Ponto de ancoragem de novo, esse para cá. Tá vendo esse aqui? Expliquei. Se eu vier nessa ferramenta, em Seleção Direta, e mexer na alça dessa curva, tá vendo que muda que estava certo embaixo? Então o que eu tenho que fazer? Vim na ponta de ancoragem de novo, para quebrar esse magnetismo. E aí fazer a forma um pouco mais acertada. Opa! Vou clicar aqui e fica reto. Não, fica não. Tem que clicar assim. Beleza? Então, da mesma maneira que eu mostrei a primeira vez que eu criei. Mas o que eu quero de resultado de trabalho, eu não vou precisar dessa imagem, tá? A parte de vetor, a partir da Bezier, da vetorização, ok. Agora eu vou só fazer um lance aqui. Por exemplo, eu vou colocar o vestido branco, sem linha de contorno. Então, para me tirar a linha de contorno, eu tenho que trazer a informação de cor de contorno para frente e vir aqui, ó, depois para clicar aqui para tirar a linha de contorno. Então, o vestido dele é branco e vou colocar as pernas um tom de bege, assim. E vou colocar que está atrás. Se eu clicar duas vezes aqui, eu não abro a informação da cor. Vou colocar que está atrás um pouquinho mais escura. Só que aqui ela está na frente, né? Então eu mando ela para trás primeiro e mando o vestido para cima. Como é que eu faço isso? Clico na ferramenta Seleção Direta, clico com o botão direito, venho organizar para frente. Ó. Beleza? Vou tirar... se eu tirar a foto aqui, da camada aqui, por que eu não estou vendo o vestido? Que ele está sem contorno e tem um fundo branco. Então, branco com branco, branco será, né? Tipo, não tem como. Mas eu já vou começar a fazer uns ajustes aqui até na minha prancheta para me criar um fundo aqui no trabalho. Tá? Eu quero o formato desse trabalho um pouco mais assim. Então, o que eu vou divulgar vai estar dentro desse quadrante aqui que eu defini agora. E vou criar mais uma camada aqui, só para até mostrar mais uma funcionalidade da camada. E nessa camada que eu criei, eu vou criar um quadrante aqui exatamente do formato da prancheta e colocar ele preto. Ó. Opa, só tirar essa informação aqui. Mas eu estou vendo um pouco da foto porque ela está com transparência. Ele misturou um pouco com preto e tal. Mas se eu tirar a foto, ó, tem uma camada entre essas duas camadas que eu criei, que é a camada da foto. Mas quando eu for divulgar o trabalho, eu posso até apagar ela. E eu só quero agora posicionar esses elementos aqui, ó. Eu vou selecionar tudo ao mesmo tempo e dar um Ctrl G, ou clicar com o direito e agrupar. Faz com que toda vez que eu selecionar esse objeto, esse desenho, eu vou selecionar todos os objetos que formam ele. Isso aqui que eu estou fazendo é aumentar a foto de forma que esse elemento corte na borda da prancheta. Isso que está sobrando não vai sair no meu JPEG nem no meu PDF, tá? É um corte que eu estou fazendo. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou começar aqui, daqui, ó. Vou colocar ela aqui na beiradinha. E vou fazer assim, ó. Ctrl R. Ctrl D. Vou explicar o que eu fiz, tá? Vou mostrar, ó. Voltando. Beleza. O que eu fiz aqui? Foi um combo. Vocês lembram que se eu segurar e arrastar um objeto, antes de soltar, se eu apertar o Alt e fazer uma cópia do objeto? Essa foi a ação, é uma ação combo. Eu arrastei fazendo aquela diagonal e copiei. Se eu apertar Ctrl D, ele repete a ação. Que foi qual ação? Duplicar esse objeto, respeitando aquele ângulo e
copiando ele em cima daquele ângulo. Então ele vai repetir a ação. E ele vai multiplicando. Ó. Aí eu fiz a linhazinha lá que eu tenho para simular um pouco aquela fila de bailarinas, né? Só que repare o seguinte, tá vendo que essa que tinha que estar na frente está atrás de todas? Porque as novas que eu criei foram criadas em cima. Então é só ter o trabalho de colocar essa para frente. Essa também tem que vir para frente. Só que se eu trouxer só ela, vai vir para frente dessa. Então tem que ir acumulando. Essa e essa tem que vir para frente, juntas. Que está na frente dessas. Aí seleciona essa também. Mas no caso, até estou pensando melhor aqui. Eu tenho que fazer uma solução para mostrar esse volume acontecendo, né? Porque o branco, todos os vestidos de sapatos, está parecendo que não sei quem está na frente de quem. Então, a partir do segundo aqui, se eu clicar 2 vezes aqui no contorno, eu vou gradativamente abaixar aqui, ó, o tom do vestido, ó. Para gradativamente ir escurecendo, tá? E agora eu vejo visualmente o que eu tenho que fazer. Eu tenho que selecionar todos esses 3 juntos e organizar e jogar para frente. Aí eu venho para cá. Ah, eu quero partir dessa cor aqui, ó. Se eu apertar o conta-gotas, tá vendo? Conta-gotas é mágico. E apertar aqui e traz essa cor para cá. Só que eu quero que essa cor escureça um pouco, mas ela está no mesmo ponto da outra. É só abaixar um pouco. Ó. Agora seleciono as 4 e jogo para frente. Opa, para frente. Opa, por que você não foi para frente? Selecionei todas, organizar para frente. E assim vai até eu terminar. Ah, Marcelo, dá muito trabalho eu organizar assim. Dá mais trabalho, menos trabalho você organizar do que ter que desenhar tudo, né? Todas as pernas diferentes, assim. E isso é uma facilidade do vetor. Você construir uma ilustração, no caso, que você com poucos cliques consegue resolver de forma diferente. Esses 2 eu não vou preocupar. Por quê? Vou até tirar, porque eles nem vão aparecer, estão acima da linha de corte. A última coisa que eu tenho que ajustar é que este venham para frente. Ó. Fiz isso, tá? Eu vou só trocar um pouco esse fundo, a cor do fundo aqui para um cinza, porque vai um cinza até mais escuro, um pouco mais escuro. Beleza. Fiz minha ilustração no formato lá que eu vou usar de mural no Facebook, por exemplo, que pode ser esse formato aqui, meio retangular, né? Aí eu vou colocar aqui o nome da bailarina ou do grupo de música e tal. Estou criando uma peça gráfica. Resolvi a parte vetorial toda do desenho, tá bonitinho, beleza, tá ok. Mas eu estou sentindo falta de alguma informação, uma textura, alguma coisa para dar um charme na ideia. Agora eu vou salvar o arquivo, porque eu não salvei até agora, eu posso perder o que eu fiz. Isso é um procedimento que você tem que fazer bem do início do trabalho e ir repetindo ele durante o processo. E eu substituí o portfólio, beleza, eu apaguei aquele. Mas vamos lá, salvei, beleza. Só que agora eu quero usar esse desenho dentro do Photoshop. Eu quero tracar ele lá dentro do Photoshop. Só que eu posso levar ele como vetor? Pode. Só que, por enquanto, eu não vou mostrar isso não. Eu quero que vocês exportem esse arquivo em JPEG, em bitmap, e no formato bitmap vocês abram esse desenho no Photoshop. Então vamos lá. Como é que eu faço isso? Exportar. Vou exportar como? Vou usar a prancheta. Vou exportar como JPEG? Pode ser. Vou colocar aqui balé como nome da foto, do desenho. E vem exportar. Agora é diferente. Eu posso continuar em RGB, que não vai ser um trabalho que eu vou imprimir, que é a principal diferença entre RGB e CMYK. Se for para imprimir, é esse formato. Se for só para internet, é RGB. E dependendo da minha necessidade, eu vou colocar médio. Se for internet, está ok. Mas eu vou colocar alto aqui,
para mim ter uma qualidade que possa até imprimir depois se eu quiser. Então, ok, eu exportei a imagem nessas configurações. Vou vir aqui na área de trabalho, tá aqui minha imagem, ó. Vou até abrir assim, a gente só vê o recorte, vocês lembram da artboard? Aquilo que sobrou lá em cima nem apareceu, ó. Porque na hora de exportar, eu coloquei para exportar a prancheta, para usar aqui, ó. Lembrem-se o seguinte, ó. Na hora de exportar, essa opção aqui, ó, que vocês têm que marcar, para exportar só o que está dentro da prancheta. Se você não fizer isso, vou até colocar aqui, ó, como teste, 2. Eu não marquei, e vou lá exportar. Olha o que acontece com a imagem. Cadê? Ó, ela exporta tudo que estava, até o que estava sobrando na artboard, tá? Isso tem como corrigir? Tem, fácil, até mesmo com Photoshop, mas para ficar pronto já, só lembrar da artboard lá, beleza. Agora é a nossa primeira interação e muito rápida dentro do Photoshop, tá? Para me otimizar o meu trabalho, eu gosto muito de fazer isso. Se eu já tenho uma imagem e eu quero que ela abra dentro do Photoshop, eu posso vir direto nela, clicar com o direito e vir com abrir como Photoshop. Aí o Photoshop vai piscar aí na sua área de trabalho e vai abrir. E o legal de fazer isso é que eu abro a imagem na qualidade original, no tamanho original, eu não perco nada dela, tá? Vai abrir, uma hora ou outra, só um minuto. Vai abrir. Não é ainda o Photoshop, agora sim. Só pediu para acessar um site, não quero agora. Ele pode me travar aqui e pegar o meu crack, tudo bem. Photoshop, galera, bem-vindo ao Photoshop. E depois eu vou fazer uma introdução bonitinha, mostrar o início e tal, mas a principal coisa no Photoshop, agora sim, é a camada. Se no Illustrator eu usava a camada de vez em quando, no Photoshop eu vou usar ela full time. Todo o trabalho, ele é essencial você entender o controle das camadas dentro do seu trabalho, tá? Porque cada informação dentro do Photoshop, ela pode ser numa camada diferente. E é justamente o que eu vou fazer agora. Procedimento dentro do Photoshop, eu não vou explicar muito agora a necessidade, mas antes de começar qualquer alteração dentro do Photoshop, eu não trabalho na camada plano de fundo, que é uma camada travada por vários motivos. Eu não consigo apagar ela aqui e ver a transparência do desenho, por exemplo. E isso a gente vai ver depois, que é bem prático. Opa, droga, peraí. Ei, Photoshop. Para com isso. Isso. Procedimento. Não trabalhem no plano de fundo. Clique com o direito e duplique a camada. E aí você vai copiar e colocar um nome. Pode até mudar o nome, colocar ilustração. Para saber que essa camada, vetor, é a ilustração vetorial que eu criei. E aí você tira o olhinho aqui, ó, do plano de fundo, deixa ele quietinho. Por quê? É um procedimento de segurança. Se eu fiz alguma coisa de errado, eu tenho ela ali ainda, tá? Isso é um dos motivos, tá? De fazer esse procedimento. Beleza, ó. Tem a camada 1, que é o vetor. Agora, eu quero trazer uma informação de textura. E aí, você vai pesquisar dentro do Google, por exemplo, tal, você vai achar milhares de texturas. E eu salvei uma aqui, já na minha área de trabalho. E eu quero trazer essa informação aqui para dentro do Photoshop. Eu posso fazer da mesma maneira que eu estava fazendo com as imagens. Só clicar aqui deixar a janelinha com a imagem aberta e o Photoshop no fundo e arrastar aqui, ó, para dentro. Aí ele vai jogar a textura aqui para dentro do Photoshop. Eu vou só clicar e dar um OK, porque eu ainda posso mexer no tamanho dela. E ela meio que ajusta a altura aqui, meio que ao formato que tem. Reparem que agora eu tenho mais uma camada nova. Cada objeto que eu arrastar, ou eu posso criar uma camada também nova, mas na hora que eu arrasto um desenho para dentro do Photoshop,
ele automaticamente traz uma textura, traz uma camada nova. E repare que essa camada é levemente diferente, ela tem um quadradinho nela aqui. Não se preocupem com isso ainda, mas isso quer dizer que essa camada é um link da imagem. Porque se eu clicar 2 vezes aqui, eu vou acessar a imagem original num documento separado. E que se eu fizer uma alteração aqui na hora que eu salvar, ela automaticamente faz aqui. Mas não se preocupem com isso ainda, tá? O que eu quero é só fazer com que essa textura ocupe toda a área dessa imagem. Como eu faço isso? Dentro do Photoshop, eu seleciono a camada que tem esse objeto que eu preciso redimensionar e vou apertar Ctrl T. O que isso faz? Eu acesso as opções de como eu aumentava o objeto no Illustrator. Aqui no Photoshop é assim. Eu tenho que apertar primeiro o Ctrl T para fazer isso. Aí eu venho com essa primeira ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta Mover. Calma aí, cancela. Não, desculpa. Quando eu aperto o Ctrl T, ele já tem um acesso às bordas aqui, com o cursor adaptado para me aumentar essas bordas. Então, se eu quiser aumentar, eu posso aumentar, e se eu segurar o Ctrl, eu aumento pelo centro. E eu até quero distorcer ela um pouquinho, deixar ela bem achatada, mas dentro desse formato. Vou voltar aqui e vou mostrar de novo, tá? Essa camada que eu arrastei para cá, para me aumentar ela, eu aperto o Ctrl T, que eu consigo alterar as dimensões dessa forma. E aí eu vou arrastar ela para ela ocupar toda a área do trabalho. O Photoshop se comporta de uma maneira diferente. Se eu arrastar esse objeto de forma que ele saia dessa área de trabalho, eu não vejo ele aqui, ó, porque o Photoshop é limitado àquele tamanho. Ele não é uma prancheta com papel no meio, igual eu fiz na dinâmica do Illustrator, que eu posso jogar as coisas do lado e depois arrastar para dentro da prancheta. Não, o Photoshop é limitado a esse formato aqui, ó. O que não tiver aqui realmente não aparece, eu nem tenho como acessar ele aqui, ó. Tá vendo? Eu só tenho como acessar o que aparece aqui dentro. Vocês viram que na hora que eu arrastei eu consigo ver o objeto que está de fundo? Isso é essencial no Photoshop, tá? Mas isso a gente vai ver mais para frente. O que eu quero fazer é muito rápido aqui. Reparem o seguinte aqui nas configurações das camadas. Eu tenho então uma camada que é o meu desenho vetorial, que é uma cópia do plano de fundo, e uma camada nova que é a textura que eu já ajustei ao tamanho que eu quero aqui, ó. Vou deixar essa camada aí. Aqui. Opa, era melhor flutuante. Aqui para a gente ver melhor essa área de trabalho. Aqui. Opa. Opa, não, deixa aí. Vou só arrastar aqui e vou diminuir aqui para vocês verem o resultado. Tá vendo essa configuração aqui em cima, que está normal? O que isso quer dizer? Que é uma das coisas mais legais no Photoshop. Que essa camada é como se fosse uma folha que eu recortei de uma revista. Ela está tampando completamente a que está embaixo. Ela é um papel sem transparência nenhuma. Tá certo? Tipo, ele tampou realmente tudo que está de fundo. Se eu tirar de normal e testar qualquer configuração aqui, vocês vão ver uma coisa acontecendo. Essa textura mistura com a imagem de fundo. E olha o que a gente consegue criar. Com um clique só, eu tirei de normal e coloquei em multiplicar. Quer dizer que essa camada vai multiplicar com a camada de baixo, ela vai misturar. E olha o trabalho, aquele vetor sem graça, olha a cara que ele ficou agora. Está parecendo um papel antigo, né? Alguma coisa antiga. Vou voltar nas camadas aqui, que eu acabei de apagar. Cadê as camadas? Aqui, beleza? Camadas. E eu posso testar outros, ó, e os resultados vão ser diferentes. Ó, cada um tem uma forma de interagir com o desenho. Alguns vão funcionar, outros nem tanto. Ó, pá, até achar um. Nossa, esse é muito legal. Beleza. Ou não. Esse é melhor. Ah, gostei desse. Mas na real mesmo, mais legal para esse trabalho aqui é o multiplicar. Ó. Beleza. Feito isso,
O que eu fiz? Eu só trouxe uma informação de textura para o desenho. E olha a diferença, né, dele. Com a textura, e se eu tirar o olhinho, a textura some. E sem a textura. Beleza? Enriqueceu bastante a ilustração. Mas isso depende do resultado que você quer. Procedimento para salvar. Primeiro, eu sempre salvo como uma foto é ótimo. Um arquivo em formato Photoshop. Então, o primeiro arquivo que eu vou salvar é em Photoshop. Que aí vai garantir que eu tenha esse acesso a isso. Se eu precisar mudar a cor, ou inverter alguma coisa aqui, ou colocar uma informação nova, tal, eu vou fazer nesse arquivo que eu salvei. E agora não, agora eu quero salvar para me compartilhar e já salvar lá no meu Facebook. Aí eu vou vir em salvar como, e aqui no formato eu coloco JPEG. E aí eu vou salvar, ele vai pedir para substituir aquela que deu errado, tá beleza? E aqui tem umas informações sobre a qualidade, se eu quero máximo, se eu quero menor. Eu gosto de deixar em máximo. E ok. Lembrem-se, vocês lembram que eu exportei essa imagem em 300 dpi, na hora que eu estava tirando ela do Illustrator? Eu vou explicar isso com mais calma depois, mas se eu vier aqui em imagem, em tamanho da imagem, eu acesso as dimensões da imagem. Ela tem resolução de 300 dpi. Justamente na hora de eu exportar, eu selecionei isso. Se eu tivesse selecionado 72 ou 150, essa imagem ia estar com essa configuração em questão. E, teoricamente, com a resolução menor. Ok? E agora eu tenho aqui, ó, a imagem em JPEG com a textura e pronta para mim fazer a publicação do meu trabalho. É isso que eu queria mostrar para vocês. Essa primeira função dentro do Photoshop, que é só colocar uma textura, só interagir duas camadas. Mas a gente já começa a vasculhar essa ferramentazinha aqui, que é as camadas, que é a ferramenta mais importante. A ferramenta não, a estrutura, né, o procedimento mais importante dentro do Photoshop para a gente entender. Ok? Vou salvar o vídeo e já vou